Bom dia, boa tarde ou boa noite, queridos alunos do Trilhante. Hoje iremos falar um pouquinho sobre um assunto muito interessante, que são as origens históricas da Seguridade Social. Primeiro nós vamos falar dessas origens no mundo. E isso é interessante porque as origens no mundo acabam por influenciar as origens no Brasil. Então, nesse mundo globalizado no qual nós nos inserimos, diversos elementos, diversos conceitos, diversas legislações alienígenas fora do Brasil acabam por influenciar o que nós temos hoje no nosso ordenamento. E é com isso em mente que nós vamos estudar alguns elementos, algumas legislações de alguns países que tiveram grande relevância no mundo no quesito Seguridade Social. Então, vamos lá. A ideia de Seguridade Social, ela não é nova. Essa ideia de você trazer uma segurança em face de adversidades trazidas pela vida para os indivíduos, ela é bem antiga, na verdade. Desde a Idade Antiga, no direito romano, já surgiu uma espécie de aposentadoria que tentava assegurar aos militares um descanso depois de sua prestação de serviços à sociedade. Ou seja, a ideia de que haveria de se trazer segurança a esses militares que não poderiam exercer o seu ofício por longos períodos. Eles precisariam de um descanso, de uma aposentadoria quando a idade chegasse. E, através disso, Roma estipulou esse tipo de reserva de soldo, que era a remuneração do militar na época, para que eles pudessem gozar de uma inatividade, não trabalhar mais e conseguir prover o seu sustento dessa reserva do soldo. Também houve um outro elemento que se relacionava com a ideia de seguridade, ou seja, segurança, seguro social, que foi trazida pelas associações de trabalhadores autônomos, que resguardavam também uma parcela da sua remuneração, do dinheiro que eles ganhavam, em um fundo para pagar funeral. Ou seja, esse dinheiro que eles reservavam quando eles morriam era utilizado para arcar com as despesas do funeral. Isso se relacionava muito com as ideias religiosas da época, né? Que o funeral ele era algo sagrado, ele deveria acontecer. E se esse indivíduo não se precavesse, ele não conseguiria ter exercido pelos outros o seu funeral. Essa ideia de precaver-se tem muita relação com a Seguridade Social e, na verdade, com a Previdência, né? Porque a Previdência é o ato de você contribuir para que você possa gozar de uma segurança no futuro. Mas não só na Idade Antiga existiram elementos que se relacionavam com a Seguridade. Também na Idade Média nós podemos citar as corporações de ofício. O que eram corporações de ofício? Eram aqueles grupos de indivíduos que se juntavam para exercer o seu ofício, ou seja, uma profissão. As corporações de ofício, elas eram criadas por um indivíduo que sabia exercer aquela profissão de maneira exemplar e que pegava outros indivíduos mais novos que não sabiam exercer essa atividade para ensiná-los. Ele era o mestre e os outros eram seus discípulos. E os seus discípulos, quando conseguiam entender como é que essa profissão era exercida e se tornavam mais velhos e mais elevados nessa ordem hierárquica, poderiam também pegar os seus próprios discípulos. E assim geravam-se as corporações de ofício. O que acontecia é que essas corporações, elas começaram a se preocupar com algumas adversidades da vida e queriam trazer segurança para os seus membros. E assim surgiu essa instituição de uma prevenção, uma contribuição para uma caixinha, eles reservavam esse dinheiro para que eles pudessem assistir os seus membros em situações de adversidade. Quais situações eram essas? Velhice, doença e até pobreza. Outro elemento interessante para a gente citar, mais ou menos nessa época, é que em 1344 foi celebrado o primeiro contrato de seguros marítimos. E o que é esse contrato de seguros marítimos?
Fato é que nessa época começou a se tornar muito perigoso você se lançar ao mar por embarcações, ou seja, existiam muitos piratas que queriam saquear os navios. Então, essa profissão, esse ofício de você ser contratado para exercer alguma função dentro de um navio, era tido como algo de grande risco. E os trabalhadores eles começaram a se sentir desmotivados a exercer essas profissões. Então, a celebração desses contratos de seguro marítimos veio com uma maneira de assegurar para esses trabalhadores que, se eles morressem exercendo essas atividades, eles teriam a segurança de que os seus entes queridos, a sua esposa, os seus filhos, teriam um valor pago a eles para conseguir essa segurança de que teriam o seu próprio sustento. Essa questão de você prever segurança, de você trazer segurança em situações de adversidade, levou Sérgio Pinto Martins, que é um doutrinador, a considerar que esses contratos de seguro marítimo são o embrião da Seguridade Social. Pois bem, queridos, terminamos o nosso primeiro bloco sobre origens da Seguridade Social no mundo, de caráter bem introdutório, mas daqui a pouco a gente vai voltar para falar sobre elementos mais legislativos.